Fala pessoal, alguma vez na vida vocês já devem ter tentado dialogar com um crente fanático ou um bolsonarista empedernido para tentar mudar as ideias deles. E vocês certamente já se frustraram com a tentativa. Isso porque você fala e nada acontece. Parece que você está falando com uma porta. Eles simplesmente não mudam. Mas será que há formas de se alterar isso? Será que há algum método infalível para combater o fundamentalismo religioso e político sem que você se frustre? Bem, eu acredito que sim, há. Mas se vocês quiserem saber quais são, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Para começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta provocação. Diante dessa situação descrita acima, será que o problema está nos crentes e nos fanáticos ou está em você, nas expectativas que você cria e no método que você usa? Calma, deixa eu te explicar. Quando um crente tenta te converter ou defender políticos extremistas e você já odeia essas pessoas, você imediatamente se arma psicologicamente. Só que o mesmo acontece com o outro lado. Quando você conversa com um religioso no sentido de tentar desconvertê-lo, e ele percebe isso, ele ativa os instintos de defesa. E a partir deste ponto acaba o diálogo, pois o que está em jogo é a sobrevivência psicológica. Mas então, o que fazer? Bem, para lutar contra o fundamentalismo religioso e político, antes, é preciso que tenhamos em mente algumas coisas. Em todas as sociedades do mundo, há uma parcela da população que sempre será assim. Alguns cientistas sociais estimam que algo entre 20% e 30% das sociedades é composto dessas pessoas extremistas para a direita e para o fundamentalismo religioso. Aí vocês podem me perguntar: Felipe, se essas pessoas vão sempre existir, então não há o que fazer? Então, calma. O objetivo aqui talvez seja conquistar principalmente o meio e uns 5% dessa galera fanatizada. Mas ainda há um outro ponto aí. Se essas pessoas existem e nunca vão mudar, não importa o que façamos, ainda assim há algo que podemos fazer. Mas o que? Trata-se de tornar a fé religiosa ou política matizada, relativizada e mais nuançada. Ainda que a lança do fundamentalismo sempre vai existir, o objetivo deve ser tornar a ponta desta lança cega. Na Europa, por exemplo, há muitas pessoas religiosas, mas já não se vê o fanatismo que se via em tempos passados, com relação a demônios, pecado, culpa, repressão, etc. Legal, Felipe. Mas então como fazer isso? Bem, certamente há muitos caminhos para se diluir o fundamentalismo, principalmente o religioso, e não pretendo esgotar todas as respostas neste podcast. Porém, gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que já tive na vida e observei ao meu redor. E trata-se de 3 ferramentas mentais principais que me parecem ter o poder de neutralizar bastante o fundamentalismo religioso. Estou falando das ideias de missão, irradiação e iniciativa. Vamos conversar sobre cada uma delas, começando pela ideia de missão. E para isso, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava no ensino médio, meus professores debochavam abertamente de mitos como Adão e Eva, da criação do mundo em 7 dias e de todas as crenças religiosas anticientíficas. Na faculdade, alguns professores também explicavam que Deus era uma ideia que foi socialmente construída e tudo mais. Por mais que o aluno fosse religioso, ele tomava contato com ideias de fora de sua bolha, o que tornava a crença religiosa mais relativizada. Mas, de uns tempos para cá, parece que isso foi mudando. Uma parte da sociedade parece ter se tornado extremamente envergonhada de criticar abertamente a religião. Alguns atribuem a isso ao crescimento do fundamentalismo evangélico. E é até possível que isso tenha lá algum papel. Mas há outros elementos para isso, a meu ver. Um deles talvez esteja dentro das universidades. A pós-modernidade dinamitou a ideia de verdade ou de um conhecimento verdadeiro. O conhecimento produzido nas academias deixou de ser a busca pela verdade dos fatos e tudo quase passou a ser uma narrativa, uma construção social
principalmente do homem branco ocidental, cis, hétero, cristão, e toda uma verborréia que solapou as bases do pensamento ocidental. O objetivo disso era uma pretensa luta antirracista. Na prática, isso equivale a dizer que conhecimentos médicos produzidos nas universidades de origem europeia estariam em pé de igualdade com rituais xamânicos de tribos indígenas e africanas. Com isso, todas as formas de conhecimento passaram a ser vistas de igual para igual. E com base nessa demagogia e delírio coletivos, o ímpeto de alguns acadêmicos de irradiar pensamento crítico contra a religião e seu fundamentalismo parece ter arrefecido, ou seja, esfriado, bastante. E isso parece até ter afetado a formação de professores, que modificou o que acontece em sala de aula. Soma-se a isso a própria atmosfera da democracia, de que todas as religiões devem ser respeitadas, pois todos são sujeitos de direitos e blá blá blá. Também temos a infantilização atávica do brasileiro, que sempre evita entrar em polêmicas, pois política e religião não se discutem e as pessoas querem praticar o deboísmo, ou seja, ficar de boas. E junta-se a este conjunto a visão do pobre como um coitado que precisa da religião, já que ele sofre muito. Todos esses fatores conjugados talvez tenham dado ao fundamentalismo religioso um terreno fértil para se expandir no Brasil, quase sem encontrar resistência. E é aí que entra a ideia de missão. Nós éramos um país católico. Em 2 décadas, os evangélicos conseguiram quase 30% da população. Sabem por quê? Porque eles olham para si mesmos e veem uma missão divina e social. A ideia de espalhar a sua mensagem e a palavra de Deus lhes dá importância e os impulsiona para frente. A África inteira era um continente que tinha outras crenças e culturas, e em um século se transformou num lugar cristão e muçulmano. E se tem uma coisa que aqueles que combatem o fundamentalismo religioso podem fazer, é aprender com ele. Afinal, eles têm séculos de experiência em engenharia social e em dominação mental. E o que eu digo para vocês como um primeiro passo para se combater o fundamentalismo religioso é se dar a ideia de missão de combater o fundamentalismo religioso. Parem com essa ideia de ter que respeitar crenças alheias para não ofender ninguém. Crenças são ideias, e ideias devem ser questionadas, postas à prova, combatidas e problematizadas publicamente. E você só faz isso se você se dá a importância desse combate. Pessoas racionais tendem a praticar o deboísmo, pois estão mais preocupadas em refletir sobre a vida do que em destruir crenças alheias. Contudo, jamais subestimem a ideia de missão. O segundo método para combater o fundamentalismo religioso e político é o que eu chamo pelo conceito de irradiação. Mas o que seria isso? Eu não sei se vocês já perceberam, mas crentes irradiam suas ideias na televisão, no rádio, nas revistas e também nas redes sociais. Especialmente os fanáticos políticos têm usado muito as redes sociais para irradiar suas ideias. Eles são desesperados por converter pessoas. Porém, do outro lado, você não vê o mesmo afã, ou seja, trabalho intenso, de converter ou desconverter pessoas à descrença. Como eu disse, o lado da racionalidade muitas vezes tende a ser mais passivo. Mas como se contrapor a isso? Então, há alguns métodos simples que você pode realizar um bom trabalho sem se indispor muito. Em vez de tentar converter pessoas com argumentos complexos e elaborados, que muitas vezes os mais humildes não entendem, às vezes, fazer uma simples pergunta, sem necessariamente querer que a pessoa responda, pode fazer toda a diferença. Para que vocês entendam o que eu estou falando, eu vou contar algumas histórias. Uma vez eu conversava com uma evangélica e ela disse que Deus existe porque ela já viu casos de pessoas sendo curadas nas igrejas. E daí eu lhe disse que, por dia, morrem milhares de pessoas, em alguns casos até crianças com câncer. E eu perguntei a ela por que Deus cura algumas pessoas e não outras. Por razões óbvias, ela ficou sem resposta. Também um crente já me disse que odeia religiões africanas porque elas fazem o mal. Eu indaguei que, se magia para o mal funciona, por que os africanos foram escravizados? Pois bastaria eles terem feito macumba para que o mal atingisse os brancos.
Sem resposta. Em outra situação, um evangélico disse que ser gay era errado porque Deus havia criado o homem e a mulher. Daí eu lhe perguntei quando foi que Deus criou o homem e a mulher. E ele respondeu que foi há 6.000 anos. Gentilmente, eu coloquei que pelo menos os dinossauros têm milhões de anos. Óbvio que ele ficou constrangido. Também uma vez um cidadão me disse que o PT era um partido muito corrupto. E eu lhe perguntei qual partido não havia corrupção alguma. Silêncio. Por fim, houve uma ocasião em que uma crente disse que eu precisava ler a Bíblia. E eu lhe perguntei qual Bíblia, pois lhe disse que havia a grega, a etíope, a católica, a protestante, a russa, e que cada uma delas tinha diversas traduções que dizem coisas diferentes. A moça simplesmente nem sabia disso. Em todas essas situações, eu certamente não destruí a fé de ninguém. Mas meu ponto não é esse, e nem era esse o meu objetivo. O meu ponto é que religiosos fanáticos tendem a viver em uma bolha informacional, sem comunicação com o mundo externo. Até porque muitas igrejas proíbem seus fiéis de ouvirem músicas do mundo, de verem televisão, e os ensinam a desconfiar de tudo o que é de fora do universo evangélico. Isso vai sedimentando um bolor mental. E dentro dessa caixa hermética, o religioso nunca é ensinado a fazer perguntas, e nem tem acesso a informações que são consagradas pela academia. Pelo contrário, ele é ensinado a raciocinar dedutivamente, ou seja, só para frente. E também padres e pastores lhes dizem que, quando a pessoa faz perguntas, é porque o diabo está tentando a fé deles. Para vocês verem o nível do absurdo. E quando você faz uma simples pergunta ou joga uma informação que a pessoa não sabe, isso traz uma relativização da fé, pois força o raciocínio do outro lado. Raciocínio esse que nunca foi testado ou exposto ao contraditório. A pessoa nunca vai mudar de imediato, pois dificilmente ela dará o braço a torcer ali na sua frente no embate, pois isso fere o ego dela. Contudo, ela terá que conviver com perguntas que ela não sabe a resposta e com informações que contradizem seu sistema de valores. E a partir daí, a gente planta uma semente que vai germinar em múltiplas direções cedo ou tarde. Eu não sei se vocês já repararam, mas muita gente associa crenças fanáticas à falta de estudo. Isso certamente não é uma lei, pois há pessoas muito cultas e que são religiosas e algumas até fanáticas. Porém, quanto mais a pessoa estuda, a tendência é que ela tenha uma fé menos fanática. Isso porque ela tende a ser exposta a muitas ideias diversas das suas. Ainda que haja aqueles casos que mesmo nessa situação a pessoa continua fanática, e isso sempre haverá, eu creio firmemente que o fato de confrontarmos alguns indivíduos com perguntas e com informações que eles não sabem ajuda muito no nosso objetivo, que não é de destruir a fé, mas de matizá-la. Então, não subestimem a ideia de missão, conjugada à ideia de irradiação gentil de perguntas e de informações que muitas pessoas não sabem. E por fim, a última técnica de combater o fundamentalismo religioso e político. Trata-se da iniciativa. Vocês certamente já perderam a paciência com aquele Uber, taxista, porteiro, padeiro ou carinha na fila do banco com opiniões mais absurdas e idiotas do mundo. Às vezes, entramos em desespero por perceber que essas pessoas formam o tecido social e existem. Mas por que elas parecem ser tão numerosas? Bem, eu não sei se elas são a maioria da população, mas se tem uma coisa que eles têm e muitas pessoas de pensamento crítico não têm, é a capacidade de iniciativa de irradiação de ideias, questionamentos e valores. Em outras palavras, ao começar um diálogo falando baboseiras, eles constroem a cultura social. Eles dão tom da discussão. Ao impor uma ideia e tentar nos penetrar, a gente sempre fica na defensiva, tentando contra-argumentar. Em outras palavras, partimos de uma situação desfavorável. No entanto, há uma maneira de se contrapor a isso, que é você próprio criar situações em que você deixa o outro na defensiva ou constrangido. Na próxima vez que você entrar num táxi, em vez de esperar que ele vomite baboseiras, comece você dizendo tudo que o governo está fazendo de bom e aponte as suas qualidades. Em vez de esperar que ele fale qualquer abobrinha contra os direitos LGBTs,
Comece inventando uma história sobre a importância da igualdade de direitos entre as pessoas. Fale com o porteiro do seu prédio, puxe um papo. Além de você construir a cultura crítica e informativa que você quer, este movimento é um excelente exercício de furar bolhas e criar canais de comunicação com diferentes realidades da sociedade. No Brasil, a gente vive atomizado em nossas bolhas. Tudo bem que ninguém precisa conviver com todo mundo. Mas este movimento de iniciativa joga a bola para o outro lado e irradia informações em múltiplas direções. Mesmo que você não queira atribuir para si esta missão de iniciativa de irradiação de ideias e questionamentos, ao menos tome a iniciativa de colocar um freio quando você vê certas coisas. A proposta é, pelo menos, se defender em vez de ficar calado e indignado. Você pode até não querer ir lá e colonizar o outro numa missão civilizatória. Mas ao menos é preciso colocar uma cerca na sua casa e dizer: daqui você não passa. E aqui, uma forma muito justa de se realizar essa iniciativa é, em vez de argumentos, usar sugestões e exemplos. Alguém lhe disse que Bolsonaro é ungido de Deus? Gentilmente diga: olha, pessoalmente, eu acho que nenhum líder político é ungido por Deus, e que religião e política devem andar afastadas para a igreja não sujar o seu nome. Ao sugerir em vez de combater, você irradia por meio do exemplo, e esta me parece uma forma bem interessante de se atuar. Em vez de dizer você não pode achar isso ou acreditar naquilo, coloque o seu ponto de vista de forma amável e com uma boa pitada de humor. Alguém lhe disse que determinada forma de sexualidade é errada? Você simplesmente diga: olha, na minha opinião, uma sexualidade consentida entre adultos livres não é errada. E fim de papo. Deixa ali, germinando. Eu tenho uma fé real de que este tipo de exemplo cria sementes que cedo ou tarde germinam. No Brasil, ainda vemos crenças religiosas medievais. Os crentes hoje ainda falam em doenças como sendo causadas pelo demônio, ainda usam o conceito de heresia, ainda acham que determinado líder político é ungido por Deus. Coisas que na Europa ficaram no passado, no Brasil parecem ser a última moda. Infelizmente, as pessoas críticas à religião parecem estar caladas, esperando que a evolução espiritual da humanidade vá fazer os fanáticos despertarem por si sós para certos questionamentos que nos são tão óbvios. Olha, eu não creio em evolução espiritual espontânea. Acho que as mentalidades de um país mudam por meio da educação, do esclarecimento e do debate público. Especialmente se você teve uma boa educação numa universidade pública e é um dos críticos do fundamentalismo religioso e até da religião, está na hora de você devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em você. Se o conhecimento universitário expandiu a sua mente e fez de você uma pessoa crítica, você precisa irradiar isso de volta por meio da ideia de missão e de iniciativa. O seu país conta com você. Eu sei que muitos de vocês querem que o governo acabe com o fundamentalismo religioso, mas a verdade é que isso só virá de baixo. O seu país depende de você. E para encerrarmos, eu vou ainda mais longe. Seria muito legal você juntar um grupo de céticos e críticos na sua cidade e imprimir panfletos com algumas informações que as pessoas não sabem, tipo: há várias traduções da Bíblia, qual delas é a certa e por quê? E começar a distribuir no centro da sua cidade, no transporte público ou até mesmo na porta das igrejas. Mas claro, isso daí é um outro nível de militância ativa. Porém, mesmo que você não tenha vontade de chegar a este nível, há muita coisa que pode ser feita de forma não tão ativa. Não tentem desconverter pessoas ali na hora usando argumentos complexos que elas não entendem. Você simplesmente espalhar perguntas e informações, tomar a iniciativa de construir o debate e dar exemplos de como você pensa, ajuda enormemente neste processo. Pelo menos eu acredito nisso e já vi isso acontecer. Mas e vocês? O que pensam sobre estas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!